Shabbat Shalom, pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje, Natália Brandi, junto com meu amigo Sam Stachower. Stachower? Aí ele conta pra gente daqui a pouco como é que fala corretamente. E hoje a gente está aqui para falar sobre a paraxá da semana, que é a paraxá Vaigash, e significa e se aproximou. E essa paraxá tá, né, a parte da Torá, em Bereshit, Gênesis, 44:18 a 47:27. Na Haftará tá em Ezequiel 37, do 15 ao 28. A Brit Hadashá tá em Lucas 6, do 9 ao 16. E o Terrilim, o nosso salmo de hoje, é o 48. E essa é uma história, eu falo que é uma paraxá que ela nos revela uma direção, né? Ela nos revela várias coisas, né, Sami? Tudo bem por aí, Sami? Shabbat Shalom, pessoal. Tão fácil, se lá fora está a chover, então eu sou Sam, está a chover. O, Natália, essa paraxá realmente tem uma essência maravilhosa do que é o plano de Deus e como esse plano é perfeito e Deus usa de todas as ferramentas para levar para a vontade dele, né? Então, o que você vê nessa paraxá para a gente conversar, Nath? A gente vê assim, né? Todo o trabalhar do Senhor, toda a direção que o Senhor nos leva, né? Adonai, ele nos leva a entender toda, porque as paraxás passadas contam a história de José em cada etapa. E parece que assim, essa é a etapa que revela tudo aquilo que o Senhor trabalhou todos esses anos na vida dele, né? Tudo que ele passou, todas as coisas que aconteceram. E aí o Senhor nos mostra o propósito dele em relação a toda essa trajetória de José, né? Então você fala, o nome é E se aproximou, porque isso tudo tem um significado, né? Os irmãos de José terem se aproximado, é, acontece muitas coisas, né, nesse meio tempo, e aí é isso que eu queria que você falasse com a gente um pouquinho, Sami. O que que você acha? Por que que os irmãos de José precisou, né, passar por tudo isso para os irmãos deles se aproximarem depois, né, nesse período todo? Conta pra gente. Ok. Eu gosto quando você me dá o desafio da historinha, mas vamos lá. O que Deus realmente sempre quis? Que nós tivéssemos a Ele como Senhor e nós fôssemos o povo dele. Isso ele repete quantas vezes a gente quiser. Mas o plano de Deus é realmente um negócio sensacional. Jacó cumpriu aquilo que ele ouviu do pai Isaac, que ouviu também do avô, porque Abrão, o pai de Isaac, a avó de Jacó, deu essência, deu conteúdo. E Jacó, por 17 anos, treinou José e os irmãos dele naquilo que eles precisavam aprender. Só que eles viviam em Canaã, uma terra idólatra. E o plano de Deus era muito maior do que isso. Ele precisava tirar aquele povo do meio da idolatria para que eles ficassem isolados e pudessem, entre eles, ouvir as experiências de Jacó. E é parte dos ensinamentos que Deus nos dá. Deus diz assim: falem de mim, indo, voltando, deitados, ao levantar-se, em casa, fora de casa. Quer dizer, conversem com as pessoas. Então, Deus coloca em prática um plano sensacional, né? Ele diz assim: José, você é o preferido do teu pai Jacó? Legal, eu vou te treinar. Então, os irmãos, com raiva dos sonhos de José, resolvem querer matá-lo, mas aí diz assim, não, peraí, não é bem isso que é o melhor. Então, está passando uma carona, uma caravana de ismaelitas, que por coincidência são primos, mas, ok, deixa para lá, família a gente tem, e esses primos vendem José como escravo na casa de Potifar, um general do exército do faraó. Mesmo escravo, Deus é com ele. José cai numa armadilha, acaba sendo preso, ele passa bom tempo na cadeia, mas Deus está com ele. Ou seja, o Espírito Santo está
trabalhando no coração de José, a ponto que, de repente, um dia, José acorda na cadeia, mas vai dormir como vice-rei do Egito, porque ele dá glória a Deus por interpretar um sonho de Faraó. Aí ele se torna vice-rei do Egito, e, como tem uma fome em Canaã, aliás, na região inteira, Deus simplesmente faz com que a família vá buscar comida, né? E quando eles vão buscar comida, eles acabam encontrando José, que naquele momento, então, como vice-rei, que aconteceu? Ele tem a autoridade suprema das coisas. E José faz uma trama, traz de volta os irmãos, porque prendeu um, mas de repente, em Gênesis 45:7, é talvez o ponto culminante de como o Eterno trabalha em nossos corações quando a gente deixa ele. Olha só, 45 de Gênesis, capítulo 45, a partir do versículo 7, Deus diz assim: Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. Pessoal, dá para vocês entenderem o trabalho que o Espírito Santo fez no coração de José para ser o pacificador, porque se José não fosse fiel a Deus, o plano ia todo por água abaixo. Mas o sensacional da história é o seguinte: José se permitiu ser moldado por Deus. José abraçou o conceito de pacificador. E eu quero lembrar a vocês que quando a gente diz shalom, a gente diz Shabbat Shalom, a gente diz shalom, tá? O que é esse shalom? Esse shalom, na verdade, é uma paz profunda. Agora, não creia que esta paz profunda é arbitrária, é geral. Essa paz, ela vem do único, que é Yeshua HaMashiach, porque ele é o Sar Shalom, é o príncipe da paz. Não sou eu que digo, está Isaías 9, que prova isso, né? Mas vejam o poder desta palavra pacificador, que é aquele que coloca em prática o Shalom. Então, essa visão que Deus coloca no coração de José é que faz o plano de Deus dar certo. E quando a gente conversava antes da gente começar a gravar, Natália, você fez uma colocação sensacional. Olha a tarefa que Jacó, o patriarca do grupo naquele momento, ganha. Ele vai ter que ir lá conversar com o faraó. E aí, É, Natália, continua daí. é tão engraçado, né, que uma coisa, por isso que eu falo que uma coisa leva a outra e parece que o Senhor, ele desenha os caminhos, assim, você fala, o Senhor, ele direciona todas as coisas. E aí acontece tudo isso, os irmãos vêm para cá, e aí José manda trazer o pai, e Faraó quer conhecer eles. E aí você pensa, nossa, né? Mas tá bom, são nações diferentes, são pessoas diferentes, mas existem situações que o Senhor traz para nós exatamente para que uma coisa seja cumprida. E aí você fala, né? José cumpriu toda a parte de ser o pacificador, né? Fazer os irmãos entenderem ao Senhor e serem libertos de toda idolatria, de toda, né? De todo o caminho desviado que eles tinham, através da vida de José e de tudo que ele passou, eles, né? Se renderam a isso. E aí é uma parte tão, tão forte que você fala assim. José trouxe a família toda para cá, e aí o Jacó vai conhecer o faraó. E é uma coisa assim que é tão pequena no texto, mas tão grande, porque você fala assim: Jacó cumpriu o papel dele do momento, e José foi o intermediador. Então, você fala, José faz o papel de Yeshua. No ponto onde ele é o pacificador e liberta os irmãos, e ele faz.
o papel que ele faz conosco hoje. Ele nos leva ao caminho para ser abençoadores, né? Então, deixa eu ver aqui, Gênesis 47, 7 diz assim: Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó, né? E aí você fala assim, um pouquinho mais para frente, né? Que aí o Faraó pergunta quem é ele, quantos anos, não sei o quê. E aí mais para frente, no versículo 10 fala assim: E tendo Jacó abençoado o Faraó, saiu da sua presença. Então, qual foi o papel de Jacó ali diante o que o Senhor quis que ele fizesse? Ele foi lá para abençoar o Faraó. Então, existem momentos na nossa vida que a gente é usado só para abençoar alguém, né? Independente de quem seja, né, Sami? E eu falo, que forte isso, né? Porque José saiu de lá de Canaã. Veio parar no Egito. José não, Jacó veio parar no Egito para quê? Para ele liberar uma bênção sobre o faraó, em nome do Senhor, né? Porque você fala tudo isso em nome do Senhor. Então, como é forte essa parte que a gente fala, né, sobre isso. E ele fez o que ele tinha que fazer e ele não ficou se vangloriando, nada, ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele fez e saiu da sua presença, né? E aí você fala, e tudo foi estabelecido a partir daí. Então, o Senhor, ele nos direciona, ele nos fala, né, sobre todas essas coisas. E aí, juntando, assim, né, o restante dessa paraxá, eu acho tão legal, assim, que o Salmo 48 ele finaliza essa paraxá exatamente falando isso, né? No Salmo 48, 14, fala assim: que este é Deus, nosso Deus, para todo sempre, e ele será o nosso guia até a morte. Então você fala assim: a gente não tem o que errar, né, Sam? É entender que o Senhor é o nosso guia. Até o dia que a gente fechar os nossos olhos, a direção é dele. Olha só que coisa linda. Olha só que coisa linda. Na humildade de Jacó, porque ele, na verdade, o que ele era? Era o patriarca de uma família. Ele não tinha uma posição de governança, ele não era diretor de nada, não era executivo de nada, ele foi lá como patriarca. Então, na humildade dele, vai lá, abençoa o faraó, que naquele momento é o maior rei da terra. É O Bam Bam Bam. o bambambam do pedaço. Obrigado. E o que Deus manda a gente fazer em Gênesis 12, 3? Ser uma bênção. Não se preocupa com as circunstâncias. Se você é insignificante, cuidado. É você que está se julgando, porque Deus te deu o tamanho para você ser maior do que você imagina ser. Mas não creia que na tua insignificância você não pode abençoar aquele que está lá em cima no topo. E a nossa função é exatamente essa. Quando a gente diz para vocês, obrigado por assistirem os nossos vídeos, na verdade o que nós estamos querendo é abençoar vocês. Por quê? Não é porque nós sabemos mais, desculpem, nós não passamos de comentaristas, a gente comenta o que nós lemos. Nós não temos nenhuma vontade de ser os direcionadores de conceitos. A gente está mostrando, separando tópicos do texto da Torá, do texto dos profetas, do texto do Brit Hadashah, para juntos mostrar uma realidade. Se você concordar, fizemos a nossa parte. Se você não concordar, vem conversar com a gente, porque nós precisamos também aprender, né? Então, eu acho que a visão é essa. Deus tem um plano para cada um de nós, Ele tem um propósito para cada um de nós, Ele conta com cada um de nós para o plano dele. Ah, mas não, não é a mais. Quando a gente diz aquela oração maravilhosa, o Pai Nosso, ele diz que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, é por isso que ele é Deus. E É. nós não passamos. Lembre-se sempre disso, a gente não passa das criaturas dele. Não é isso, Nath?
É isso mesmo. E olha, eu convido todos vocês a lerem essa paraxá. É uma paraxá que, assim, ela é rica em detalhes, né? A gente aqui está comentando, mas ela conta todo esse final dessa trajetória, né? Onde José fala com os irmãos, José se revela. É muito bonito a parte que ele se revela aos irmãos. Eu falo que a gente ri, a gente chora e a gente se emociona com essa paraxá. Porque na hora que José chora lá e grita e todo o Egito ouve, né? Você fala, é assim que o Senhor quer que nós gritemos ao nome dele. Ele quer que todo mundo saiba, ele quer que todo mundo ouça. E eu falo que essa paraxá ela nos dá direção exatamente sobre isso, contra a idolatria, sobre a pureza de coração, né, sobre o direcionamento do Senhor. Então, que vocês possam receber tudo isso na paraxá dessa semana, né? Fica aqui o nosso muito obrigado a vocês que acompanham a gente, né? Não, estamos aqui, gostamos de conversar, né, Sami? Manda mensagem para gente aqui, deixa uns comentários. E tamo junto, gente. É isso aí. Olha, eu Só só queria posso. dizer para vocês que a Paraxá se chama Vaigash, aproximou. Então, que o texto desta Paraxá que você vai ler, que você vai entender, te aproxime do Criador, que essa que é a tarefa. Aproxime-se e que isso te traga muito shalom para o teu Shabbat. Isso mesmo. Um Shabbat Shalom a Shabbat todos. shalom. Beijo, gente. Tchau.